Salve, salve família! Nós estamos aqui mais um dia no Jardim HG. E no vídeo de hoje eu vou dar uma mini aula aqui para vocês sobre genética. Então a gente vai conversar sobre estabilização genética, variabilidade genética. Eu vou trazer todos aqueles termos F1, F2, S1, BX, a gente vai conversar sobre isso. E além de tudo isso, você vai sair daqui com uma visão entendendo como que as genéticas são desenvolvidas e como que elas são estabilizadas ao longo do tempo. Vai ser muito interessante, então já deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito e vem com nós! Vocês já devem ter percebido que quando a gente planta uma série de sementes de uma mesma strain, as plantas elas não são idênticas entre elas quando elas nascem. Então tem algumas variações. Uma fica mais gorda, outra fica mais verde, outra fica mais roxa e por aí vai. Para trazer para a nossa realidade, é como se fosse um pai e uma mãe que têm 5 filhos. Os filhos eles não são idênticos entre eles, mas eles têm características similares. Então com as plantas funciona da mesma forma. Então vamos supor que a gente pegue 2 genéticas bem estabilizadas que não tem nenhuma relação entre si para fazer uma cruza. Então vamos dizer aqui, por exemplo, que eu peguei uma OG Kush e uma Sour Diesel. Essas que já tem que ser genéticas bem estabilizadas. Eu vou cruzar elas duas. Então, a gente cruza elas e a gente vai ter um monte de sementes. E como para essa cruza a gente está usando 2 plantas que elas já são bem estabilizadas, a gente consegue assumir que elas são homozigotas. E por que a gente consegue assumir isso? Porque se você pegar 2 OGs dessa e cruzar entre elas, as sementes delas, as plantas, vão ter pouca variação genética. Então a gente consegue assumir que, por exemplo, essa aqui tem alelos azão, azão, e essa aqui tem alelos azinho, azinho. Então, homozigoto, 2 alelos iguais. Quando a gente faz uma cruza entre elas, cada uma vai dar um alelo, né? Então, essa aqui vai dar um alelo azinho e essa aqui vai dar um alelo azão. Então, todas as plantas dessa cruza vão ser plantas azinho, azão. Essa primeira leva de plantas aqui é o que a gente chama de F1. Essas aqui a gente chama de P, tá? Que são as plantas pais. E essas aqui a gente vai chamar de F1, que são os filhos de primeira geração, tá? Essas plantas, elas são heterozigotas, então elas têm um alelo de cada tipo. Porém, como elas herdaram de uma azinho e da outra azão, todas elas são azão-azinho. E o que isso significa? Isso significa que essa geração, a primeira geração, vai ter uma baixa variabilidade genética. Então todas as plantas vão nascer relativamente parecidas entre elas. Entende? Aí vamos continuar o processo. Então a gente pega as 2 que a gente mais gostou e a gente cruza entre elas novamente. Então a gente faz uma cruza, por exemplo, dessa aqui com essa aqui. E a gente vai ter mais uma pancada de semente. Essas a gente vai chamar de F2, que são os filhos de segunda geração. Aqui que o leque vai abrir, porque aqui tem várias combinações de alelos possíveis. Então, aqui a gente pode dar um azão e um azão, então essa seria azão, azão. Pode dar um azão e um azinho, então seria azão, azinho. E pode dar um azinho e um azinho, que seria azão, azinho. E o que isso mostra aqui? Que essa geração é a geração que vai ter maior variabilidade genética, que são as F2, tá? Então, quando criando uma genética, é nesse momento aqui que o leque de opções vai abrir e a pessoa vai escolher as 2 que ela mais gostar, que provavelmente vão ter características parecidas entre elas, e fazer outra cruza. E aí que vai começar o refinamento, né? A gente pode chamar assim. Então, a gente vai fazer outra cruza aqui, que vão ser as F3, né? Os filhos de terceira geração. E daqui para frente a cruza começa a afinar, porque você vai pegar as plantas que têm características parecidas aqui, né? Então se você está buscando, se a pessoa está buscando a planta que produz camarão grande e roxo, por exemplo, ela vai pegar as que tem camarão grande e roxo e cruzar entre elas novamente. E aí vai, F4 e aí adiante. Então, da F4 em diante, elas já começam a ficar parecidas entre elas novamente.
tá? Então daqui para frente já vai começar a ficar estabilizadas as genéticas. E quanto mais for, mais vai ficar estabilizada, até o momento que a gente vai poder considerar essa planta homozigota novamente, entendeu? Então lá pra frente, essa planta vai ter ou azão ou azinho. E por que a gente pode assumir isso? Porque não tá tendo variabilidade genética, entende? Porque se fosse uma planta azinho, quando a gente faz uma cruza mesmo com ela mesmo, né, a gente volta para um caso aqui de alta variabilidade genética. Então depois de uma planta bem estabilizada, a gente pode assumir que ela é homozigota. Mas aí beleza, tem outras formas de cruza que a gente consegue fazer dentro disso também. Vamos supor, deixa eu apagar aqui para facilitar. Então vamos supor que a gente está aqui na terceira geração e a planta começou a ficar muito diferente do que a gente queria no início. E na verdade a gente quer que ela puxe um pouco mais para Sour Diesel. Então o que a gente pode fazer é pegar uma planta da terceira geração e cruzar de volta com a planta mãe, tá? Com a planta pai, com a planta P. Essa é a cruza que a gente vai chamar de BX, tá? Que seria o back cross. Back é atrás e cross é cruza, né? Então é uma cruza para trás, né? A gente volta e cruza com o pai novamente, com algum dos pais. Essa seria a BX1. E aí se a gente pegasse a cruza dessas e fizesse mais uma cruza com o pai, isso é o que a gente ia chamar de BX2 e assim por diante. Então, essas são formas de manejo da genética mesmo, né? Então, é dessa forma que os breeders ou a gente, se quiser fazer, vai conseguir meio que puxar, destinar a genética para ter aqueles traços que a gente está buscando. Aqui, a gente ainda tem outras opções de cruza. Então, vamos supor que eu gostei muito dessa planta aqui, ó. Aí, o que eu posso fazer é pegar e cruzar ela com ela mesma, né? E isso é o que a gente vai chamar de S1, que seria o self-cross. Self de próprio, né? Então, é cruzar consigo mesma. Para isso, a gente vai usar ou o STS ou a prata coloidal, reverter o sexo da planta, né, para ela exibir características masculinas e femininas e cruzar ela com ela mesma. Lembrando que também pode ser, por exemplo, você tira 2 clones, né, dessa planta, um clone se reverte, o outro clone se mantém fêmea e você faz a cruza. Essas plantas, elas sempre vão ser feminizadas, tá? Então, S1, toda planta que é S, S1, S2 é sempre planta fêmea. Agora, tem uma coisa interessante que às vezes as pessoas não percebem, que hoje em dia, muitas das sementes que a gente tem no mercado são sementes F1. Então vamos fazer uma simulação aqui. Vamos dizer que aqui a gente continua com aquela cruza de OG com Sour Diesel, tá? E aqui a gente vai ter uma cruza de, não sei, Hindu Kush com Lemon Haze, tá? Então, a gente vai fazer essas duas cruzas e elas vão produzir plantas F1, certo? Que são as plantas que têm menor variabilidade genética. Agora, e se eu pegar essas duas plantas F1 de cruzas diferentes e cruzar entre elas? Vai ter maior ou menor variabilidade genética? Essa cruza aqui vai ter uma variabilidade genética enorme e ela também é uma F1, entende? Porque ela é uma F1 dessa cruza. Mas essa planta aqui, ela era heterozigoto, sabe? Porque veio, vamos lá, azão, desculpa. Azão, azinho. E aqui bezão, bezinho. Então essa planta aqui é azão, azinho, e essa planta aqui vai ser bezão, bezinho, certo? Essa planta aqui, imagina o quanto de variabilidade a gente pode ter nela. Porque pode ter aqui azão, bezinho, pode ter... Desculpa, azinho, bezinho, pode ter azinho, bezão, pode ter azão, bezinho e pode ter azão, bezão. Então, apesar de ser uma F1, essa planta aqui, ela vai ter uma variabilidade genética enorme, porque ela não está vindo de plantas estabilizadas.
entende? As plantas que a gente está usando para fazer essa cruz aqui também é F1, elas não são estáveis ainda, elas não são homozigotas. Então, por isso que às vezes as pessoas cruzam duas plantas e faz uma F1 e sai com a variabilidade genética enorme, né? Porque na verdade é um caso desses que está acontecendo. Então, espero que tenha ficado claro para a galera e que vocês tenham entendido um pouco melhor como é que funciona essa questão da genética. E por hoje é isso, família. Então, se você gostou do vídeo, se agregou alguma coisa para você, pô, deixa o like aí pra mim. Além disso, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E eu já queria dar aquele salve para os nossos apoiadores também. Então, as melhores sementes do Brasil no Flora Urbana com o cupom de desconto JardimHG10. E os melhores LEDs no Brasil, os que eu uso aqui, Cult Light, cupom de desconto JardimHG. Eu espero que vocês tenham gostado e tamo junto, família. Valeu, é nóis!